Capítulo 9. Em um dia de primavera, no 7º ano do reinado de Uther Pendragon Carleon, Viviane, sacerdotisa de Avalon e senhora do lago, saiu ao crepúsculo para olhar seu espelho mágico. Embora a tradição na qual a senhora era sacerdotisa fosse mais antiga que a dos druidas, ela compartilhava um dos grandes pilares da fé druida, que as grandes forças que criaram o universo não poderiam ser cultuadas de maneira apropriada em uma casa feita por mãos humanas, nem o infinito contido em algo feito pelo homem. Assim, o espelho da senhora não era de bronze nem de prata. Atrás dela, erguiam-se os muros de pedra do antigo Templo do Sol, construído pelos iluminados que haviam deixado Atlântida séculos antes. Diante dela, o grande lago cercado por altos juncos ondulantes e envolto pela névoa que, mesmo em dias de tempo bom, agora se estendia pela terra de Avalon. Além do lago, havia ilhas e mais lagos, no que era chamado de País do Verão. Ficava, em sua maior parte, sob a água, lamaçais e pântanos de água salgada, mas, no auge do verão, as piscinas e alguns dos lagos salobros secavam com o sol e as terras apareciam, férteis para a pastagem e rica de grama e mato. Ali, na verdade, o mar interno estava retrocedendo ano após ano, dando lugar para a terra seca. Um dia, isso tudo seria uma rica terra fértil, mas não em Avalon. Agora, Avalon estava sempre cercada pelas brumas, escondida de tudo menos dos fiéis. E quando homens iam em peregrinação, e ao que os monges cristãos chamavam de Cidade de Vidro, o Templo do Sol era invisível para eles, jazendo em algum outro mundo estranho. Viviane enxergava, quando jogava sua visão sobre ela, a igreja que tinham construído ali. Estava ali havia muito tempo. Ela sabia, embora jamais tivesse colocado o pé nela. Séculos antes, assim lhe contara o Merlin, e ela acreditava nele. Um pequeno grupo de padres havia chegado do sul e com eles seu próprio profeta Nazareno para ser ensinado, e dizia-se que o próprio Jesus tinha sido ensinado ali, no local de morada dos druidas, onde um dia o Templo do Sol for erguido e aprendido toda a sabedoria deles. E anos depois, quando, de acordo com a história, o Cristo deles foi levado ao sacrifício, representando em sua vida o velho ministério do Deus sacrificado, que era mais antigo que a própria Bretanha, um de seus parentes retornou e cravou seu cajado no chão do monte sagrado, e ele floresceu no espinheiro que dá flores não apenas no verão, como os demais espinheiros, mas na neve do inverno. E os druidas, em memória daquele profeta gentil que também haviam conhecido e amado, consentiram que José de Arimateia construísse, no próprio terreno da Ilha Sagrada, uma capela e um mosteiro para o Deus deles, pois todos os deuses são um só. Mas isso havia sido muito tempo atrás. Durante um período, cristãos e druidas viveram lado a lado, adorando o único. Porém, quando os romanos chegaram à ilha, embora fossem bastante conhecidos por tolerarem deuses locais, mostraram-se impiedosos contra os druidas, cortando e queimando seus bosques sagrados, inventando que cometiam sacrifícios humanos. O crime real deles, é claro, foi encorajar as pessoas
a não aceitarem as leis e a paz de Roma. E então, em um grande ato de magia druida, para proteger o último refúgio de sua escola, fizeram a última grande mudança no mundo, a que removeu a ilha de Avalon do mundo da humanidade. Agora, ela se escondia em meio às brumas, exceto para os iniciados que haviam sido ensinados ali ou a quem os caminhos secretos pelo lago haviam sido mostrados. Os homens da tribo sabiam que estava ali e ali faziam seus cultos. Os romanos cristãos, desde os tempos de Constantino, que converterem indiscriminadamente suas legiões devido a uma visão que tiveram em uma batalha, acreditavam que os druidas tinham sido derrotados por seu Cristo, sem saber que os poucos druidas restantes viviam e passavam sua sabedoria ancestral na terra escondida. Viviane enxergava, se quisesse, com visão dupla, pois era a grã sacerdotisa de Avalon. Quando assim decidia, podia ver a torre que tinha erguido bem no topo da coluna, na montanha sagrada da iniciação. Era dedicada a Miguel, um dos anjos judaicos deles, cuja função ancestral era conter o mundo inferior dos demônios. Isso parecia uma blasfêmia a Viviane, mesmo agora, mas ela se confortava com o pensamento de que não era o mundo dela. Se os cristãos tacanhos preferiam pensar que os grandes deuses ancestrais eram demônios, o problema era deles. A deusa vivia, não importava o que os cristãos pensassem dela. Focou os pensamentos no que precisava fazer, olhar no espelho mágico enquanto a lua nova ainda estava no céu. Embora ainda houvesse luz suficiente para enxergar, a senhora havia levado uma pequena lanterna com uma chamazinha bruxuleante. Ela virou as costas para a juncada e o pântano salobro e adentrou lentamente o caminho ao longo da margem cheia de juncos, passando por antigas ruínas deixadas pelos moradores que tinham construído suas casas ali, na beira do lago, havia muito tempo. A chama da pequena lanterna oscilava, tornando-se cada vez mais visível no escuro, e acima das árvores, o fino crescente da lua virgem, que mal se via, brilhava como o torque de prata no pescoço da senhora. Ela seguia pelo antigo caminho processional lentamente, pois, embora fosse forte e vigorosa, não era uma mulher jovem, até chegar ao espelho d'água, claro entre pedras de grande ancestralidade. A água estava clara, refletindo o luar, e assim que Viviane se curvou sobre ela, acendeu-se com a chama da pequena lanterna. Ela se inclinou, mergulhou as mãos na água, bebeu dela. Era proibido mergulhar qualquer objeto feito pelo homem na lagoa, embora acima, onde a água borbulhava em uma fonte, peregrinos chegassem com garrafas e jarros e levassem o que conseguiam do fluxo. Provou o gosto metálico da água limpa e, como sempre, sentiu a comoção da admiração. Essa fonte fluía desde o começo do mundo e fluiria para sempre, generosa e mágica, livre para todas as pessoas. Certamente, uma fonte como essa era um presente da grande deusa, e Viviane ajoelhou-se enquanto bebia, levantando o rosto para o fino crescente no céu. Mas, após essa renovação momentânea da admiração que ela experimentava desde que viera ali pela primeira vez como noviça na casa das donzelas, voltou ao seu intento. Colocou a lamparina em uma rocha plana perto da beirada do espelho d'água para que ele refletisse sua luz, assim como fazia com a lua crescente. Agora estavam presentes ali
os 4 elementos: fogo em sua lanterna, água da qual havia bebido, terra na qual pisava, e enquanto invocava os poderes do ar, ela viu, como sempre via nessa invocação, uma brisa encrespar a superfície do lago. Ela sentou-se por um momento, meditando. Então, finalmente, formulou para si mesma a questão que faria o espelho mágico. Como está a Bretanha? Como está minha irmã e sua filha que nasceu para ser sacerdotisa? E seu filho, a esperança da Bretanha? Por um momento, enquanto o vento agitava a superfície da lagoa, viu apenas imagens confusas fluindo. Estavam em sua mente ou na superfície inquieta da água? Vislumbrou batalhas borradas pela água agitada, viu o estandarte do dragão de Uther e seus homens da tribo lutando ao lado dele. Viu Igraine usando manto e coroa, como havia visto na vida real. E então, em um lampejo que fez seu coração disparar, viu Morgana chorando. E em um segundo lampejo apavorante da visão, viu uma criança de cabelos loiros caída sem sentidos, imóvel, morta ou viva? Então, a lua saiu de vista, escondida pelas brumas, e a visão acabou. E por mais que tentasse, Viviane não conseguia invocar nada de volta, a não ser vislumbres desdenhosos. Morgause, segurando seu segundo filho, Lot e Uther andando em um grande salão e trocando palavras raivosas, e a memória confusa de uma criança ferida e moribunda. Mas isso havia acontecido ou era apenas um aviso do que aconteceria? Mordendo o lábio, Viviane se curvou e apanhou o espelho. Colocou as gotas restantes de óleo puro na superfície da lagoa. Óleo queimado para obter a visão não deveria ser usado em propósitos mundanos, e dirigiu-se rapidamente, sob a escuridão que caía, pelo caminho processional até a moradia das sacerdotisas. Lá, ela reuniu as mulheres que a serviam. "Ajeitem tudo para partirmos ao amanhecer", disse. "E minha noviça deve se preparar para servir na lua cheia, pois devo estar em Caerleon antes de um dia. Avisem o Merlin." Capítulo 10. Viajavam mais nas primeiras horas do dia, ficando escondidas ao meio-dia e voltando a cavalgar no anoitecer. As terras estavam em paz no momento. A guerra estava longe, a leste. Mas bandos dispersos de saqueadores nortistas ou saxões já haviam atacado vilas ou propriedades isoladas no campo. Viajantes, a não ser que estivessem protegidos por homens armados, também seguiam precavidos e não confiavam em ninguém. Viviane esperava encontrar, talvez,
a corte de Uther vazia, abandonada a mulheres, crianças e os que não conseguiam lutar. Mas viu à distância o estandarte do dragão no ar, o que significava que o rei estava ali. Seus lábios se apertaram. Uther não gostava dos druidas da Ilha Sagrada nem confiava neles. Ainda assim, ela havia colocado esse homem, que não apreciava, em seu trono, pois era o melhor entre os líderes que haviam surgido na ilha, e agora, de algum jeito, deveria trabalhar com ele. Ao menos, ele não era um cristão tão dedicado a ponto de atribuir a si mesmo a tarefa de exterminar outras religiões. Melhor, ela pensou, um ímpio como grande rei do que um fanático religioso. Desde a última vez que ela estivera na corte de Uther, o muro fortificado havia sido levantado e sentinelas gritaram para questionar seu grupo. Ela instruiu os homens a não usar seus títulos e sim apenas dizer que a irmã da rainha havia chegado. Não era o momento de exigir que lhe prestassem os respeitos como senhora de Avalon. Sua missão era muito urgente para isso. Eles foram guiados pelo recinto com mato alto, passando por toda a desordem de um forte murado. Ela ouviu em algum lugar o som de um ferreiro ou armeiro batendo em sua bigorna. Algumas pastoras vestidas de forma rústica com túnicas de pele levavam as ovelhas para dentro para passar a noite. Viviane, reconhecendo todas essas preparações para um cerco, ergueu levemente as pálpebras. Poucos anos antes, Igraine havia corrido para encontrá-la no pátio em Tintagel. Agora, um mordomo ricamente vestido e com apenas um braço, sem dúvida um veterano a serviço de Uther, a recebia com uma reverência solene e a guiava a um aposento superior. Sinto muito, senhora, disse ele. Estamos sem espaço. A senhora precisará dividir o quarto com 2 damas da rainha. Será uma honra, ela disse séria. Enviarei uma criada para a senhora. Pode pedir a ela qualquer coisa de que precisar. Tudo o que peço é um pouco de água para me lavar e saber quando posso encontrar minha irmã. Senhora, tenho certeza de que a rainha a receberá no momento apropriado. Então, Uther se mantém como os Césares? Escute-me, companheiro. Sou a senhora de Avalon e não estou acostumada a esperar. Mas, se Igraine se tornou tão importante como parece, peço que envie a senhora Morgana para mim tão rápido quanto possível. O veterano de um braço se encolheu, mas quando falou, sua voz era menos formal, mais humana. Senhora, tenho certeza de que a rainha a receberia prontamente por vontade própria, mas sua chegada se deu em um momento de problemas e perigo. O jovem príncipe Gwydion caiu esta manhã de um cavalo que não tinha permissão para montar e a rainha não deixa sua cabeceira nem por um instante. Pela deusa, então cheguei tarde demais. Viviane sussurrou para si mesma. Alto! Ela disse. Leve-me até eles. Tenho competência em todas as artes curativas e estou certa de que Igraine mandaria me chamar se soubesse que estou aqui. Ele fez uma reverência e disse,
Por este caminho, senhora. Indo atrás dele, Viviane percebeu que não havia tido tempo nem de remover seu manto ou os culotes masculinos que usava para cavalgar, quando havia desejado se apresentar em toda a dignidade de Avalon. Bem, isso agora era mais importante. Do lado de fora da porta, o mordomo parou. Eu perderia a cabeça se perturbasse a rainha. Ela não me permite nem que suas criadas levem comida ou bebida para ela. Viviane empurrou a porta pesada e entrou no quarto. Silêncio sepulcral. Era, estranhamente, como uma câmara mortuária. Ingrain, pálida, o lenço na cabeça amarrotado, encontrava-se ajoelhada como uma estátua de pedra ao lado da cama. Um padre de vestes pretas estava de pé, imóvel, murmurando rezas bem baixo. Ainda que Viviane se movesse silenciosamente, Ingrain a ouviu. Como você se atreve? Ela começou em um sussurro furioso e parou. Viviane, Deus deve tê-la enviado a mim. Tive um aviso de que você poderia precisar de mim, disse Viviane. Agora não era hora de falar sobre visões mágicas. Não, Ingrain, chorar não vai ajudar. Deixe-me examiná-lo e ver a seriedade disso. O médico do rei é provavelmente um velho tolo que não sabe nada além de poções de cocô de cabrito, disse Viviane tranquila. Eu curava feridas desse tipo quando você estava saindo dos coeiros em Grain. Deixe-me ver a criança. Ela havia visto o filho de Uther apenas uma vez, brevemente. Na ocasião, ele tinha cerca de 3 anos e se parecia com qualquer outra criança loira de olhos azuis. Agora, ele havia espichado até uma altura incomum para sua idade. Era magro, mas com braços e pernas musculosos, cheios de arranhões feitos por arbustos e espinheiros, como qualquer menino ativo. Ela afastou as cobertas e viu as grandes marcas lívidas em seu corpo. Ele tossiu sangue? Nem um pouco. Havia sangue em sua boca, onde um dente foi arrancado, mas já estava mole de qualquer jeito. E Viviane viu o lábio contundido e a falha adicional em sua boca. Mais séria era a contusão em sua têmpora, e Viviane passou por um momento de medo verdadeiro. Todos os planos deles haviam terminado assim? Passou os dedos pequenos pela cabeça do garoto. Percebeu que ele se contraiu quando ela tocou o ferimento, e esse foi o melhor sinal que poderia ter. Se houvesse sangramento dentro do crânio, a essa altura ele estaria em coma tão profundo que não sentiria nenhuma dor. Ela se abaixou e beliscou a coxa dele com força, e ele gemeu no sono. Você o está machucando, Ingrain protestou. Não, disse Viviane. Estou tentando descobrir se ele viverá. Acredite em mim, vai viver. Ela bateu levemente na bochecha dele, que abriu os olhos por um momento. Traga-me a vela, Viviane solicitou e a moveu lentamente ao longo da linha de visão dele. Ele seguiu a chama por um momento antes que seus olhos se fechassem novamente com um gemido de dor.
Viviane se levantou do seu lado e disse: certifique-se de que ele fique quieto e dê-lhe apenas sopa e água. Nada sólido para comer por 1 dia ou 2. E não embeba o pão dele em vinho, apenas em sopa ou leite. Ele estará correndo por aí em 3 dias. Como sabe? Perguntou o padre. Porque fui instruída para curar. O que pensava? Você não é uma sacerdotisa da Ilha das Bruxas? De modo algum, padre. Sou uma mulher que, como o senhor, passou anos estudando o sagrado e Deus achou por bem me conceder habilidades de cura. Ela poderia, refletiu, virar o jargão deles contra eles mesmos. Sabia, caso o padre não soubesse, que o Deus que ambos veneravam era maior e menos intolerante do que qualquer sacerdote. Ingrain, preciso falar com você. Vamos para lá. Tenho que ficar aqui. Quando ele voltar a acordar, pedirá minha presença. Bobagem! Mande a ama até ele. Essa é uma questão importante. Ingrain olhou para ela. Traga a Isota para ficar ao lado dele, disse a uma das mulheres com um olhar zangado e seguiu Viviane para o salão. Ingrain, como isso aconteceu? Não tenho certeza. Alguma história sobre montar o garanhão do pai dele. Estou confusa. Só sei que o carregaram como um morto. E foi apenas sorte sua que ele não estava morto. Viviane disse bruscamente. É assim que Uther protege a vida de seu único filho? Viviane, não me censure. Tentei dar outros filhos a ele, disse Ingrain, e sua voz tremeu. Mas estou sendo punida pelo meu adultério, então não posso dar outro filho a Uther. Você está louca, Ingrain? Viviane explodiu e então se conteve. Não era justo repreender a irmã quando estava aturdida após cuidar do filho doente. Vim porque previ algum perigo para você ou para a criança, mas podemos falar sobre isso depois. Chame suas criadas, coloque roupas limpas e quando foi a última vez que você comeu algo? Não consigo lembrar, acho que comi um pouco de pão e bebi vinho ontem à noite. Então chame as criadas e tome seu desjejum. Ainda estou empoeirada da cavalgada. Deixe-me lavar a sujeira da viagem e me vestir como é apropriado a uma senhora dentro do castelo. E então conversaremos. Você está brava comigo, Viviane? Viviane a acariciou no ombro. Estou brava, se é que é isso, apenas com a maneira como o destino parece se desenrolar. E isso é tolice minha. Vá e vista-se, Ingrain, e coma algo. Nada acontecerá com a criança desta vez. Dentro de seus aposentos, um pequeno fogo havia sido aceso e, em um banquinho na frente,
ela viu uma mulher pequena vestida com um manto tão escuro e simples que, por um momento, Viviane pensou que fosse uma das serviçais. Então, percebeu que o vestido simples era feito do material mais fino, o lenço na cabeça de linho bordado, e reconheceu a filha de Ingrain. Morgana! Ela disse e a beijou. A menina era quase da sua altura agora. Ora, eu pensava em você como uma criança, mas você é quase uma mulher. Ouvi que havia chegado, titia, e vim recebê-la, mas me disseram que a senhora tinha logo ido ver o meu irmão. Como ele está? Está bem machucado, mas vai voltar a ficar bem, sem nenhum tratamento além de repouso. Quando ele acordar, devo, de algum modo, convencer Ingrain e Uther a manter os médicos e suas poções estúpidas longe dele. Se o fizerem vomitar, ele vai piorar. Sua mãe não me disse nada, só chorou e se lamentou. Você pode me dizer como isso aconteceu? Não há ninguém aqui capaz de tomar conta de uma criança direito? Morgana torceu os pequenos dedos. Não tenho certeza de como aconteceu. Meu irmão é uma criança valente e sempre quer montar cavalos rápidos e fortes demais para ele. Mas Uther ordenou que ele só cavalgasse com cavalariço. O pônei dele estava mancando naquele dia e ele pediu outro cavalo. Mas como terminou com o garanhão de Uther, ninguém sabe. Todos os cavalariços estão cientes de que ele não pode nem chegar perto do trovão, e todos negaram tê-lo visto. Uther jurou que enforcaria o cavalariço que permitiu aquilo, mas esse já está do outro lado do rio a uma hora dessas, imagino. Ainda assim, dizem que Gwydion se prendeu ao lombo do trovão como uma ovelha em um espinheiro, até que alguém soltou uma égua no caminho do garanhão e não conseguimos descobrir quem fez isso também. Então é claro que o garanhão foi atrás da égua e meu irmão caiu dele num piscar de olhos. O rosto dela, pequeno, moreno e sem grandes atrativos, tremia. Ele vai viver? Sim, ele vai viver. Alguém já avisou Uther? Mamãe e o padre disseram que ele não ajudaria no quarto do enfermo. Sem dúvida, Ingrain fará isso. Sem dúvida, disse Morgana. E Viviane surpreendeu um sorriso cínico no rosto dela. Morgana, evidentemente, não tinha afeto por Uther e não se sentia melhor em relação à mãe por causa do amor dela pelo marido. Ainda assim, havia sido responsável bastante para se lembrar de que Uther deveria ser avisado sobre a vida do filho. Essa não era uma garota comum. Qual a sua idade agora, Morgana? Os anos passaram rápido e não me lembro mais, já que estou ficando velha. Terei 11 anos no meio do verão. Idade suficiente, pensou Viviane, para ser treinada como sacerdotisa.
Ela olhou para baixo e percebeu que ainda vestia suas roupas sujas de viagem. Morgana, você poderia pedir às criadas que me tragam água para que eu me lave e me enviar alguém para me ajudar a me vestir de modo apropriado para aparecer diante do rei e da rainha? Água, eu já pedi para a senhora. Está ali, no cadeirão perto do fogo, disse Morgana. Depois de hesitar um pouco, completou tímida. Ficaria honrada em ajudá-la eu mesma. Se desejar. Viviane deixou que Morgana retirasse suas vestimentas externas e lavasse a poeira da viagem. Seus alforjes haviam sido trazidos também e ela colocou um vestido verde. Morgana tocou o tecido com admiração. É uma bela tinta verde. Nossas criadas não conseguem fazer um verde bonito como esse. Diga-me, o que usa para fazê-lo? Isates apenas. Eu pensei que só fizesse tintas azuis. Não, esta é preparada de maneira diferente, fervida e fixada. Falarei de tintas com você mais tarde, se estiver interessada na sabedoria das ervas. Agora temos outras questões a tratar. Diga-me, seu irmão é dado a escapadas como essa? Na verdade, não. Ele é forte e vigoroso, mas em geral obedece. Uma vez, alguém zombou dele por montar um pônei tão pequeno e ele disse que era um guerreiro e que a primeira tarefa de um soldado é obedecer ordens e que seu pai o havia proibido de montar um cavalo além de sua força. Então, não imagino como ele montou o trovão. Ainda assim, ele não teria se machucado se não fosse... Viviane interrompeu. Gostaria de saber quem soltou a tal égua e por quê? Os olhos de Morgana se arregalaram enquanto ela absorvia as implicações disso. Observando-a, Viviane disse: pense, ele escapou da morte outras vezes, Morgana? Ele teve a febre de verão, mas todas as crianças a tiveram no ano passado. Uther disse que não deveriam ter permitido que ele brincasse com os meninos dos pastores. Ele pegou a febre deles, acho, disse Morgana hesitante. 4 meninos morreram, mas teve a vez em que foi envenenado. Envenenado? Isota, e eu confiaria minha vida a ela, senhora. Jura que só colocou ervas boas na sopa dele. Mas mesmo assim ele ficou doente, como se um cogumelo venenoso tivesse sido posto em seu mingau. E como isso aconteceria? Ela sabe distinguir as ervas boas das venenosas e não é velha ainda, sua visão é boa. Mais uma vez, os olhos de Morgana se arregalaram. Senhora Viviane, acha que existem pessoas conspirando contra a vida de meu irmão? Viviane
Viviane puxou a menina para o seu lado. Vim aqui porque tive um aviso. Ainda não investiguei de onde vem o perigo, não tive tempo. Você ainda tem a visão, Morgana? Quando nos falamos pela última vez, você disse... A menina corou e olhou para os sapatos. A senhora me pediu para não falar sobre isso. Ingrain diz que eu deveria voltar os pensamentos para coisas reais e não delírios. Então, tentei... Ingrain está certa até este ponto. Você não deve falar dessas coisas para os que nascem só uma vez, disse Viviane. Mas para mim, pode sempre falar livremente, eu prometo. Minha visão só pode me mostrar coisas relevantes para a segurança da Ilha Sagrada e a continuidade de Avalon. Mas o filho de Uther é filho da sua própria mãe e, por esse laço, sua visão poderá encontrá-lo e dizer quem está tentando orquestrar a morte dele. Uther tem muitos inimigos, todos os deuses sabem. Mas não sei como usar a visão. Mostrarei a você se quiser. A menina olhou para ela, o rosto tenso de medo. Uther proibiu feitiçarias em sua corte. Uther não é meu mestre, Viviane disse devagar. E ninguém pode governar a consciência de outra pessoa. Ainda assim, você acha que é uma ofensa a Deus tentar descobrir se alguém está tramando contra a vida de seu irmão ou se é apenas falta de sorte? Não acho que seja maligno. Morgana respondeu sem muita certeza. Ela parou, engoliu em seco e enfim disse: E não acho que a senhora me levaria a fazer alguma coisa errada, titia. Uma dor repentina apertou o coração de Viviane. O que havia feito para ganhar essa confiança? De todo o coração, desejou que aquela menina pequena e séria fosse sua filha, a filha que devia à Ilha Sagrada e nunca fora capaz de conceber. Apesar de ter arriscado uma gravidez tardia, devido à qual quase morrera, havia tido apenas filhos. E ali, aparentemente, estava a sucessora que a deusa lhe enviara, uma parente com a visão. E a menina a olhava com total confiança. Por um momento, não conseguiu falar. Estou preparada para ser dura com esta menina também? Posso treiná-la sem jamais poupá-la? Ou meu amor me fará menos severa do que devo ser para treinar uma grande sacerdotisa? Posso usar o amor dela por mim,
que não mereci de nenhum modo para trazê-la aos pés da deusa. Com a disciplina dos anos, ela esperou até que a voz estivesse clara e bastante firme para dizer: que assim seja, então. Traga-me uma bacia de prata ou bronze, perfeitamente limpa e areada, e a encha com água da chuva, não do poço. Certifique-se de não falar com ninguém, nem homem nem mulher, depois de ter enchido a bacia. Ela esperou composta, sentada ao lado do fogo, até que Morgana por fim voltou. Tive de esfregá-la, ela disse, e a bacia que ela entregou estava reluzindo e brilhante, cheia até a borda com água limpa. Agora, desamarre seu cabelo, Morgana. A menina olhou para ela com curiosidade, mas Viviane disse baixo e de modo duro: sem perguntas. Morgana puxou o grampo de osso e seus longos cabelos, grossos e totalmente lisos, caíram por seus ombros. Agora, se estiver usando alguma joia, tire-a e coloque aqui, para que não fique perto da bacia. Morgana tirou 2 anéisinhos dourados que levava no dedo e abriu o broche de sua sobreveste. Sem o alfinete para prendê-lo, o traje caiu em torno de seus ombros e Viviane, sem nenhum comentário, puxou-o, deixando-a apenas com a veste de baixo. Então, Viviane abriu um saquinho que carregava pendurado no pescoço e pegou uma pequena quantidade de ervas maceradas que espalharam um odor de mofo adocicado pelo quarto. Ela jogou uns poucos grãos na bacia de água antes de dizer, em uma voz baixa e neutra: olhe para a água, Morgana. Deixe sua mente totalmente quieta e me diga o que vê. Morgana se aproximou e se ajoelhou diante da bacia de água, olhando intensamente para sua superfície clara. O quarto estava muito silencioso, tão quieto que Viviane ouvia o barulhinho de algum inseto lá fora. Então, Morgana disse em uma voz divagante e sem foco: vejo um buraco. Está envolto em pano negro e há 4 mulheres nele. 4 rainhas, pois usam coroas. E uma delas é a senhora ou sou eu? É a barcaça de Avalon, Viviane disse baixo. Eu sei o que vê. Ela passou levemente a mão sobre a água e viu a ondulação seguir sua mão. Volte a olhar, Morgana. Diga-me o que vê. Desta vez, o silêncio foi mais longo. Enfim, a menina disse, no mesmo tom estranho: vejo um gamo. Um grande rebanho de gamos e um homem entre eles com o corpo pintado. Colocaram a galhada nele. Ah, ele caiu! Vão matá-lo!
A voz dela tremia e Viviane voltou a passar a mão na superfície da água que ondulou. Basta, ela ordenou. Agora veja seu irmão. Silêncio novamente. Um silêncio que se expandia e se arrastava. Viviane sentiu o corpo desconfortável com a tensão da quietude, mas não se moveu graças à longa disciplina de seu treinamento. Por fim, Morgana murmurou. Ele jaz imóvel, mas respira. Logo estará acordado. Vejo minha mãe. Não é a mamãe. É minha tia Morgause e todos os seus filhos. São 4. Que estranho. Usam coroas e a outro. Ele segura um punhal. Por que é tão jovem? É filho dela? Oh, ele vai matá-lo! Vai matá-lo! Ah, não! A voz dela se elevou em um grito. Viviane a tocou nos ombros. Basta! Ela disse. Acorde, Morgana! A menina chacoalhou a cabeça como um filhote que se espreguiça depois do sono. Vi alguma coisa? Agora ela tinha armas para confrontar Uther Ingrain. Até onde sabia, Lot de Orkney era um homem honrado e tinha jurado lealdade a Uther, mas se Uther morresse sem herdeiro, Morgause já tinha dado à luz 2 filhos e era provável que viessem mais. Morgana havia visto 4 e o pequeno reino de Orkney não poderia suster 4 príncipes. Os irmãos, quando chegassem à maturidade, possivelmente entrariam em disputa. E Morgause... Suspirando, Viviane se lembrou da ambição grandiosa de Morgause. Se Uther morresse sem herdeiro, então Lot, casado com a irmã da própria rainha, seria a escolha lógica para o trono. E a sucessão teria Lot como grande rei e os filhos dele como herdeiros dos reinos menores. Morgause se rebaixaria ao ponto de conspirar contra a vida de uma criança? Viviane não gostava de pensar isso sobre a menina que havia amamentado, mas Morgause e Lot estavam juntos em suas ambições. Talvez fosse fácil demais subornar um cavalheiriço ou infiltrar um de seus homens na corte de Uther, com ordens de fazer com que a criança corresse o máximo de perigo possível. Não seria tão fácil, claro, driblar a vigilância de uma ama fiel, a criada de confiança da própria mãe da criança, mas ela poderia ser drogada ou receber uma bebida mais forte que de costume para ficar confusa
de modo que algo mortal pudesse lhe passar despercebido. E não importava o quanto uma criança cavalgava bem, seria necessária uma força maior do que a de qualquer menino de 6 anos para segurar um garanhão que havia sentido o cheiro de uma égua no cio. Nossos planos estariam arruinados em um instante. Na hora do jantar, Viviane encontrou Uther sozinho à mesa alta enquanto seus vassalos e serviçais comiam pão com um toucinho a uma mesa mais baixa no salão. Ele se levantou e a saudou cheio de cortesia. Ingrain ainda está ao lado do filho, cunhada. Pedi a ela que fosse dormir, mas ela disse que iria depois que ele acordasse e a reconhecesse. Já falei com Ingrain, Uther. Sim, ela me disse que você deu sua palavra de que ele viveria. Terá sido prudente lhe afirmar isso? E se ele morrer depois? O rosto de Uther estava exausto e preocupado. Ele não parecia mais velho do que quando havia se casado com Ingrain. Seu cabelo era tão loiro, pensou Viviane, que ninguém sabia se havia ou não ficado grisalho. Estava ricamente vestido à moda romana e barbeado também como um romano. Não usava coroa, mas na parte superior dos braços tinha 2 braceletes de ouro puro e no pescoço uma rica gola de ouro. Ele não morrerá desta vez. Tenho experiência com ferimentos na cabeça e as feridas no corpo não atingiram os pulmões. Ele estará correndo por aqui em 1 dia ou 2. O rosto de Uther relaxou um pouco. Se eu descobrir quem soltou aquela égua, eu deveria espancá-lo por cavalgar trovão. Não há razão para isso. Ele já pagou o preço de sua imprudência e tenho certeza de que isso lhe ensinará a lição necessária. Mas você precisa proteger melhor seu filho. Não posso protegê-lo dia e noite. Passo tanto tempo fora guerreando e não posso fazer um menino dessa idade ficar preso no avental da ama. E estivemos perto de perdê-lo antes. Morgana me disse. Má sorte, má sorte. Um homem com um só filho está à mercê de qualquer golpe de má sorte. Mas eu lhe falto com a cortesia, parente. Aqui, sente-se ao meu lado, compartilhe meu prato se desejar. Sei que Ingrain ansiava por mandar buscá-la e lhe dei permissão para enviar um mensageiro, mas você chegou mais rápido do que qualquer um de nós sonhava. É verdade, então, que as bruxas da Ilha Sagrada podem voar? Como eu gostaria de poder! Não teria estragado um par de sapatos tão bons na lama. Ai de mim! O povo de Avalon e mesmo Merlin deve andar ou cavalgar do mesmo jeito que as pessoas comuns. Ele pegou um naco do pão de trigo e manteiga de um recipiente de madeira. Você, que leva as serpentes nos punhos, deveria estar mais bem informado para não dar crédito a essas velhas fábulas. Mas há um laço de sangue entre mim e Ingrain. Ela é filha de minha mãe e sei quando precisa de mim. Uther
apertou os lábios. Já tive o suficiente de sonhos e feitiços. Não quero mais isso em minha vida. Isso, como era o intento dele, silenciou Viviane. Ela permitiu que um dos serviçais lhe servisse cordeiro salgado e falou amavelmente sobre as ervas frescas cozidas, as primeiras do ano. Tendo comido com parcimônia, Viviane baixou a faca e disse: Não importa como vim parar aqui, Uther. Foi pela boa sorte e um sinal para mim de que seu filho é protegido pelos deuses, pois ele é necessário. Não consigo suportar muito mais uma sorte como essa, disse Uther, e sua voz estava tensa. Se você é de fato uma feiticeira, cunhada, imploro que dê a Ingrain um feitiço contra a esterilidade. Quando nos casamos, pensei que ela me daria muitos filhos, pois já havia tido uma filha com o velho Gorlois, mas temos apenas um e ele já tem 6 anos. Está escrito nas estrelas que você não terá outro filho. Mas Viviane se absteve de dizer isso ao homem diante dela. Em vez disso, falou: Vou conversar com Ingrain e me certificar de que não é alguma doença que a impede de conceber. Ela concebe, mas não carrega a criança mais do que 1 lua ou 2, e a que nasceu sangrou até morrer quando o cordão umbilical foi cortado. Uther falou de modo lúgubre. O bebê era mal formado, então talvez tenha sido melhor, mas se puder dar a ela algum feitiço para ter um filho saudável. Não sei se acredito nessas coisas, mas estou pronto para tentar o que for. Não tenho feitiços assim, disse Viviane com honestidade e com pena dele. Não sou a grande deusa para conceder ou negar filhos a vocês, e não o faria se pudesse. Não posso interferir no que o destino decretou. Seu padre não lhe diz isso? Sim, o padre Columba fala sobre me submeter à vontade de Deus. Mas o padre não tem um reino para governar que entrará em caos se eu morrer sem herdeiro. Não posso acreditar que essa seja a vontade de Deus. Nenhum de nós conhece a vontade de Deus, nem eu, nem você, nem mesmo o padre Columba. Mas me parece certo, e não é preciso feitiço ou mágica para ver isso, que você deva proteger a vida de seu pequeno, já que ele subirá ao trono. A boca de Uther se apertou. Que Deus não permita esse destino. Eu sentiria por Ingrain se o filho dela morresse, e talvez por mim mesmo. Ele é uma criança ótima e promissora, mas não pode ser o herdeiro do grande rei da Bretanha. Não há homem em todo este reino que não saiba que ele foi gerado quando Ingrain ainda era esposa de Gorlois, e ele nasceu 1 lua antes da data esperada para ser meu filho. Verdade que ele era pequeno e fraco, e alguns bebês saem do útero antes do tempo apropriado, mas não posso sair por aí dizendo a todos no reino que contam nos dedos. Posso? Ele será duque da Cornualha quando crescer, mas
Não posso esperar fazer dele grande rei depois de mim, mesmo que ele viva até crescer, o que, com sua sorte, é improvável. Ele se parece muito com você, disse Viviane. Acha que todos na corte são cegos? Mas e todos aqueles que nunca vêm à corte? Não, preciso arranjar um herdeiro sem mácula e em seu nascimento. Ingrain precisa me dar um filho. Bem, Deus queira que seja assim, disse Viviane, mas você não pode impor sua vontade a Deus, nem permitir que a vida de Gwydion seja jogada fora. Por que não o envia para ser criado em Tintagel? É um lugar remoto e se você o colocar sob responsabilidade de seu vassalo de maior confiança, enviá-lo para lá convenceria a todos de que ele é de fato o filho do Duque da Cornualha e de que não tem intenção de torná-lo grande rei. Talvez assim não se dessem o trabalho de conspirar contra ele. Uther franziu o senho. A vida dele não estará a salvo enquanto Ingrain não me der outro filho, mesmo que eu o envie para um lugar tão longe quanto Roma ou o país dos godos. E com os perigos da estrada, isso não é prático. Viviane concordou. Tenho, então, outra sugestão. Mande-o para mim para ser criado em Avalon. Ninguém vai até lá, a não ser os fiéis que servem a Ilha Sagrada. Meu filho mais novo já tem 7 anos, mas logo será enviado ao rei Ban, na Bretanha Menor, para ser criado como convém ao filho de um nobre. Ban tem outros filhos, então Galahad não é seu herdeiro. Mas Ban o reconhece e deu a ele terras e propriedades. Ele o receberá na corte como pajem e soldado quando tiver crescido. Em Avalon, seu filho vai aprender o que precisa sobre a história desta ilha e seu destino, e o destino da Bretanha. Uther, nenhum de seus inimigos sabe onde fica Avalon, e nenhum perigo se aproximará dele. Ele ficaria seguro, mas, por razões práticas, não é possível. Meu filho deve ser criado como cristão. A igreja é poderosa. Eles jamais aceitariam um rei. Pensei que tivesse dito que ele não poderia sucedê-lo no trono, disse Viviane secamente. Bem, sempre há a possibilidade, declarou Uther em desespero. Se Ingrain não tiver outro filho, se ele tiver sido criado entre os druidas e a mágica deles, os padres considerarão isso maligno. Eu lhe pareço maligna, Uther? Ou o Merlin? Ela olhou bem nos olhos de Uther, que baixou os seus. Não, claro que não. Então, por que não confia o filho de Ingrain na sabedoria dele e a minha, Uther? Porque também desconfio da mágica de Avalon, disse Uther por fim. Com um gesto nervoso, ele tocou as serpentes tatuadas em seus braços.
Vi coisas naquela ilha que empalideceriam qualquer cristão e, quando meu filho estiver crescido, esta ilha será toda cristã. Não haverá necessidade de um rei lidar com tais coisas. Viviane sentiu raiva. Tolo! Fomos eu e o Merlin que o colocamos naquele trono, não seus padres e bispos cristãos. Mas não havia nada a ganhar em discutir com Uther. Deve agir conforme manda a sua consciência, Uther, mas peço que o envie para ser criado em algum lugar secreto. Deixe transparecer que você vai mandá-lo para ser criado na obscuridade, longe das bajulações de um príncipe na corte. Isso é comum. E permita que as pessoas pensem que ele está indo para a Bretanha Menor, onde tem primos na corte de Ban. Então o mande a um de seus vassalos mais pobres, um dos velhos cortesãos de Ambrósio, talvez Uriens, Heitor, alguém muito obscuro e muito confiável. Uther assentiu lentamente. Para Ingrain será um golpe separar-se da criança, disse ele. Mas um príncipe precisa ser criado como pede seu destino e receber treinamento militar. Não direi nem mesmo a você, cunhada, para onde ele irá. Viviane riu para si mesma, pensando: você realmente acha que pode esconder isso de mim, Uther, se eu desejar saber? Mas ela era muito diplomática para dizer isso em voz alta. Tenho outra graça a lhe pedir, cunhado, ela disse. Dê-me Morgana para ser criada em Avalon. Uther a encarou por um minuto, depois balançou a cabeça. Impossível! O que é impossível para um grande rei, Pendragon? Há apenas 2 destinos para Morgana, disse ele. Ela deve se casar com um homem completamente leal a mim, de minha confiança. Ou, se eu não encontrar um aliado tão forte para casá-la, ela irá para o convento, vestirá véu. Ela não constituirá uma facção da Cornualha neste reino. Ela não me parece religiosa o suficiente para ser uma boa freira. Uther deu de ombros. Pelo dote que posso pagar, qualquer convento ficaria feliz em aceitá-la. E, de repente, Viviane se enraiveceu. Ela fixou o olhar em Uther e disse: Você acha que pode manter este reino sem a boa vontade das tribos, Uther? Eles não se importam com o seu Cristo ou sua religião. Eles se voltam para Avalon e quando isto... Ela esticou o dedo e tocou os pulsos tatuados dele. Uther se retraiu nervoso, mas ela continuou. Quando isto foi feito em seus braços, eles juraram seguir Pendragon. Se Avalon retirar o apoio, do mesmo modo que o elevamos, Uther, poderemos derrubá-lo. Belas palavras, senhora, mas pode cumprir suas ameaças? Respondeu Uther. Faria isso por uma menina que ainda por cima é filha do Duque da Cornualha? Tire a prova. O olhar dela era inabalável. Dessa vez, ele não baixou os olhos.
Estava zangado o suficiente para encará-la em pé de igualdade e ela pensou: Deusa, se eu fosse 10 anos mais jovem, como este homem e eu teríamos reinado. Em toda a sua vida, havia conhecido apenas 1 ou 2 homens que se equiparavam a ela em força, e Uther era um antagonista à altura. E ele precisaria ser para manter o Reino Unido até que o rei predestinado se tornasse adulto. Mesmo por Morgana, ela não poderia comprometer isso, mas achou que poderia argumentar com ele. Ouça-me, Uther. A menina tem a visão. Nasceu para isso. Não é possível que ela escape do oculto. Ele vai segui-la para onde quer que vá. E por tais coisas ela será rejeitada como bruxa e desprezada. É o que você quer para uma princesa em sua corte? Você duvida da habilidade de Igraine de criar a filha como condiz a uma mulher cristã? Na pior das hipóteses, ela não pode causar nenhum problema atrás dos muros de um convento. Não! Disse Viviane tão alto que algumas das pessoas no salão levantaram a cabeça e olharam para ela. Uther, a menina nasceu para ser sacerdotisa. Bote atrás dos muros de um convento e ela ficará tão agitada quanto uma ave marinha enjaulada. Você poderia enviar uma filha de Igraine para a morte ou para uma infelicidade permanente? Eu realmente acredito e falei com a menina que ela se mataria lá. Ela percebeu que o argumento surtiu efeito e então insistiu. Ela nasceu para isso. Deixe que seja educada de modo apropriado para seus dons. Uther, ela é assim tão feliz aqui, ou tamanho ornamento à sua corte, que você ficaria triste em vê-la partir? Lentamente, ele balançou a cabeça. Eu tentei amá-la em respeito a Igraine, mas ela é estranha, ele disse. Morgause costumava provocá-la dizendo que ela era do povo das fadas e, se eu não soubesse quem são os pais dela, acreditaria. O sorriso de Viviane era tenso. É verdade. Ela é como eu e como nossa mãe. Não é para o convento chamado da igreja. Mas como posso tirar de Igraine seus 2 filhos de uma vez? Perguntou Uther desesperado. Aquilo atingiu Viviane com uma pontada de dor, quase culpa, mas ela balançou a cabeça. Igraine também nasceu para sacerdotisa. Ela aceitará seu destino como você, Uther, aceita o seu. E, se o seu medo é zangar o padre da sua corte, ela continuou, apostando em um palpite astuto, e viu nos olhos dele que havia atingido o alvo. Então, não diga a ninguém para onde a enviou. Espalhe por aí, se quiser, que a enviou para ser educada em um convento. Ela é muito sábia e sóbria para a vida da corte, cheia de pequenos flertes e fofocas de mulher. Igraine, se souber que seus filhos estão seguros e felizes, crescendo para cumprir seu destino, ficará contente com você. Uther baixou a cabeça. Que assim seja. O menino será criado por meu vassalo mais confiável e obscuro. Mas como posso enviá-lo incógnito?
O perigo não o seguirá? Ele pode ser enviado por caminhos ocultos e sob feitiço, como você mesmo entrou em Tintagel, disse Viviane. Você não confia em mim? Mas e no Merlin? Confio com minha vida que o Merlin o leve. E Morgana, então, para Avalon. Ele apoiou a cabeça nas mãos, como se o fardo fosse grande demais para ser suportado. Você é sábia, ele disse, e levantou a cabeça para encará-la com um ódio inabalável. Gostaria que fosse uma mulher tola que eu pudesse desprezar. Maldita seja! Se os seus padres estão certos, disse Viviane tranquila, já estou totalmente amaldiçoada. Você pode poupar o fôlego.